Fala, galerinha, beleza? Vamos lá, mais uma aula, professor Cleiton, matemática. Hoje vamos falar sobre geometria analítica, cálculo do coeficiente angular de uma reta, beleza? Antes, vamos recordar aí um conceito lá da primeira série do ensino médio, ok? Vamos lá? Bom, galerinha, é o seguinte, lá na primeira série do ensino médio, a gente aprende, ou vocês aprenderam, que uma função do primeiro grau é toda função escrita como y igual a x mais b, onde o cara que multiplica x recebe o nome de coeficiente angular. Lembrando que y e x são as variáveis, a e b são números, ou seja, constantes, beleza? O A diferente de zero, obviamente. Então, coeficiente angular, o camaradinha que multiplica x, beleza? Isso lá na primeira série. Agora, vamos entender o significado disso aqui neste plano cartesiano. Veja bem, eu tenho uma reta qualquer aqui, vou chamar ela de reta R, W, K, tanto faz, beleza? Como dizia Euclides, eu preciso de dois pontos, por dois pontos passo uma única reta, beleza? Ok? Bom, chamei de ponto A, projeção na horizontal XA, chamei de A ainda, óbvio, projeção na vertical YA. Pontinho B, projeção na horizontal XB, projeção na vertical YB, beleza? Eu vou demonstrar para vocês qual é o significado disso e chegar em algumas relações. Belezinha? Então, vamos lá, galera. Para eu fazer essa demonstração, primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma retinha aqui. Na verdade, eu vou continuar essa retinha aqui, paralela ao eixo X. Meu objetivo, óbvio, construir um triângulo retângulo, beleza? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, vou chamar de C, esse vértice dele aqui, só para facilitar nosso raciocínio, mas nem precisa, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo, ABC, ele é retângulo em C, do jeito que eu escrevi aqui. Beleza? Bom, tá vendo este ângulo aqui? Este ângulo nada mais é do que a inclinação em graus, tudo bem? Da reta R em relação ao eixo X. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo desse bichinho para chegar nesse camarada aqui, beleza? Percebe que este ângulo alfa, ele aparece aqui também, tudo bem? Beleza? Professor, mas por quê? Pelo seguinte, esses dois ângulos, esse e esse, são ângulos chamados de concorrentes. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse cara é exatamente igual a esse. Então, só vou deslocar esse alfa, vou escrever ele aqui, para a gente relacionar com o nosso triângulo retângulo, beleza? Então, olha só. Uma das maneiras de calcular esse ângulo alfa, que é o nosso objetivo, é, vamos ver se vocês lembram dessa notação, pegar esse cara, esse lado, BC, e dividir por esse lado, AC. Mas presta atenção, ângulo alfa, cara que está à frente de alfa, cateto oposto. Cara que está ao lado de alfa, cateto adjacente. Ou seja, eu preciso de uma relação trigonométrica que relacione o cateto oposto pelo cateto adjacente. Consultando o nosso cérebro, essa relação é a tangente. Então, a tangente do nosso ângulo alfa, ela é igual à medida do cateto oposto a alfa. Olha bem, oposto não é BC? Mas BC quem que é? Não é justamente isso aqui, ó? Isso aqui mede o quê? YB menos YA. Vou escrever aqui, ó. Então, YB, cateto oposto, menos YA. Fechou? Isso dividido por quem? Por quem? Por quem? Por quem?
pelo cateto adjacente. Mas quem que é o cateto ao lado de alfa? Não é AC? AC é a mesma coisa que isso daqui, ou seja, XB menos XA. Ou seja, a tangente XB menos XA. Ou seja, a tangente do ângulo alfa nada mais é do que YB dividido por YA sobre XB menos XA. Isso daqui a gente pode escrever da seguinte forma, ou, tá? Então, eu posso escrever assim, a tangente do ângulo alfa, beleza? Deixa eu marcar o bichinho aqui, do ângulo alfa. Pode ser escrito assim, ó. A variação de y, mais variação em física, a gente usa como variação um triângulo. Variação de quem? A variação de y, tudo bem? Então, a variação de y dividido pela variação de quem? De x. É uma maneira diferente de escrever esse camarada aqui, ó. Então, quando eu faço a variação de y dividido pela variação de x, eu tenho justamente este ângulo alfa, esta medida alfa. Deixa eu só grifar aqui, então, como nossas duas primeiras maneiras de fazer essa representação. Tudo bem? Beleza? Até aqui tudo bem a demonstração? Tranquilão? Estão anotando? Estão marcando? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, agora, galerinha, sabemos que o valor do coeficiente angular de uma reta é a tangente do seu ângulo de inclinação. Então, escrever a tangente do ângulo de inclinação ou escrever a variação de y sobre a variação de x é a mesma coisa. Tudo bem? Lá na primeira série, a gente chamava esse coeficiente angular de A. Aqui a gente vai chamar esse coeficiente angular de M. De novo, de novo, de M. De novo. Na terceira série, para a gente, coeficiente angular será representado pela letra M. Não. Se esqueçam disso. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, veja bem. Agora vamos marcar aqui para ficar bem bonitinho, tá? Vamos lá. Então, ó, seguinte. Então, eu posso escrever o meu coeficiente angular M como tangente do ângulo alfa ou do ângulo de 10, de 20, de 30, de 80 graus, tanto faz, beleza? Ou ainda, eu posso escrever essa tangente do ângulo, coeficiente angular, como? Vamos lá. Variação de y. Geralmente, a gente encontra assim nas fórmulas, tá? A letra pouco importa, sobre a variação de x. Beleza? E aí eu vou dar algumas dicas na resolução de problemas. Antes dessas resoluções, eu preciso mostrar para vocês duas observações muito, mas muito interessantes. Isso eu farei no próximo quadro. Vamos lá, então, para as observações. Então, seguinte, pessoal. Primeiro caso, quando a reta é paralela ao eixo X. Claro que você pode considerar ela perpendicular ao eixo Y, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontecer, o coeficiente angular é igual a zero, lembrando que é a letra M, e a inclinação da reta em relação ao eixo X, como elas são paralelas, é zero. Em outras palavras, claro, se eu for calcular a tangente de zero, claro que isso dá zero. Por isso que o seu coeficiente angular é zero, beleza?
Segundo caso, quando a reta é perpendicular ao eixo X. Ó, perpendicular forma ângulo de 90 graus. Ou, se você preferir, paralela ao eixo Y. Neste caso, não existe coeficiente angular. Claro que se você for calcular M ou a tangente de 90 graus, a tangente de 90 graus, ela não existe. Se você não entendeu e não lembra desse conceito, precisa rever as aulas de trigonometria da segunda série do ensino médio. Beleza? Eram essas as observações. Agora, no próximo quadro, vamos resolver exemplos. Fechou? Vamos lá? Vamos lá, então, pessoas. Exemplo 1. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B? Belezinha? Então, vamos lá, galera. É óbvio que eu vou marcar aqui a fórmula para a gente calcular o coeficiente angular, dado, 2 pontos. Vamos lá? Então, para calcular o coeficiente angular, para a gente, terceira série, chamado de M, a gente aplica sempre a variação de Y, não pode inverter a ordem. A gente aprendeu assim, que é YB menos YA dividido por XB menos XA. Beleza? Ok? Então, isso é fórmula, mas o Cleitinho está aqui para dar uma dica para vocês. Beleza? Então, você não precisa ficar pensando quem é A, quem é B. Você vai fazer um esqueminha como eu mostrei nas explicações. De distância de ponto a ponto, depois de bar e centro. Então, você vai fazer assim. Você vai primeiro, vamos marcar em verde sempre, primeiro Y. Tudo bem? Claro que aqui, pessoal, você vai escolher se você vai seguir, veja bem, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A minha opção, eu vou trabalhar da direita para a esquerda. Tudo bem? O único detalhe que se eu escolher o Y da direita para a esquerda, eu tenho que manter o X. O X, a mesma coisa. Tudo bem? Ah, não, professor, mas a minha opção, ela é mais difícil que essa daí. Eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro trabalhar, ó, Y com Y, da esquerda para a direita. Se você escolher trabalhar o Y da esquerda para a direita, tem que fazer obrigatoriamente a mesma coisa com X. Tudo bem? Aí é questão de opção, beleza? Eu fico com a primeira, tá bom? Então, eu vou trabalhar nesse sentido porque eu quis. Ó, eu vou trabalhar da direita para a esquerda, tudo bem? Então, eu mantenho o X, mesma coisa. Da esquerda, ou perdão, da direita para a esquerda. Beleza? Não pode alterar o sentido. Então, vamos lá. Substituindo, vou colocar uma flechinha para ficar bem bonitinho aqui, ó. Ó como vai ficar legal, ó. Vou colocar uma flechinha aqui. Então, o meu M é igual. Traço de fração, vamos nessa que é bom a beça. Lembrando, Y em cima. Então, eu vou escrever assim, 4 em cima. Menos da fórmula, não se esqueçam disso. Aí eu venho aqui. O meu Y é positivo, então não mexe em nada. Então, ficou em cima. 4 menos 3. Beleza. Embaixo, vou manter o sentido. Então, embaixo eu vou escrever. Vamos lá. Eu vou escrever menos 2, do jeito que está lá. Menos da fórmula. Só que a hora que eu vou substituir esse cara, ele é negativo, tá vendo? Então, vai ficar assim. Menos com menos que já está aqui, vai ficar mais. Mais 1. Beleza? Entenderam essa substituição? Faça o passo a passo, tá? Cuidado com o jogo de sinais. Beleza? Tá, então vamos lá. Então, meu coeficiente angular
M de Maria. Em cima, ficou assim, ó. Deixa eu colocar o traço de fração para ficar mais bonitinho aqui. Então, traço de fração, claro. Tudo bem? Em cima ficou 4 menos 3, 1. Embaixo, menos 2, mais 1, menos 1. Beleza? Tudo bem? E aí, óbvio, meus queridos, para a gente finalizar como essa divisão é possível, você vai escrever aqui na frente assim, M igual, mais com menos, menos, 1 dividido por 1, 1. Beleza? Então, o meu coeficiente angular, menos 1. Como ele pediu coeficiente angular, acabou o exercício aqui. Professor, querido professor, e se ele pedisse para eu determinar o ângulo de inclinação? Aí eu teria que buscar os valores da tangente. Teria que buscar a tangente de quanto é menos 1, beleza? A gente já eu mostro para vocês como fazer Wilson. Fechou? Primeiro exemplo, resolvido. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, galera, mais um exemplo, então. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B? Beleza? Marquei mais uma vez a fórmula aqui. Já marquei o M, coeficiente angular, e agora eu vou definir. Beleza? Se eu vou da direita para a esquerda ou o contrário. Tudo bem? Beleza? Deixa eu só mudar aqui, porque ele copiou mesmo, né? Ele não me deu um outro exemplo. Deixa eu atribuir outros valores aqui. Então, ó, para ficar mais bonitinho, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 0. Beleza? E aqui eu vou deixar como menos 4. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Bom, seguinte, pessoas, eu vou definir aqui, beleza? Então, ó, a minha opção, eu vou trabalhar da esquerda para a direita, lembrando que eu começo sempre com o Y, beleza? Se eu fiz da esquerda para a direita, obrigatoriamente o X tem que seguir o mesmo protocolo, beleza? Vamos lá, então. Então, em cima, Y, 2, menos da fórmula. Só que a hora que eu venho aqui no outro Y, tá vendo que ele é negativo? Então, tem que trocar. Então, aqui ficaria 2 mais 4, beleza? No denominador, vamos lá, mantenha a ordem, esquerda para direita, menos 1, menos da fórmula. Aqui é 0, né? Então não vai alterar nada. Ficou embaixo, menos 1, menos 0. Beleza? Não tem problema você trocar a ordem YB menos YA ou YA menos YB. O mais importante é manter o procedimento. Do jeito que você fez com Y, obrigatoriamente você tem que fazer com o X. Vamos lá? Igual. Opa, deixa eu pôr uma flechinha que fica mais bonitinho, né? Não, vamos nessa, que é bom a dessa. Marito. Flechinha aqui, então. Então, ficou assim, ó. M igual. Em cima, 6 dividido por quanto? Ó, 6 dividido por menos 1. Claro que o zero é um elemento neutro, então ele não vai alterar em nada. Portanto, o meu coeficiente angular, 6 dividido por menos 1, eu tenho flechinha para não perder o nosso costume, eu tenho que esse M tem que ser igual a menos 6. Beleza? 6 dividido por menos 1, M igual a menos 6. É importante reforçar que se o exercício pedir para eu determinar o ângulo de inclinação, se não for um ângulo notável, não tem como definir. Beleza? Ok? Vamos lá. Vamos supor que o primeiro exercício pedisse para mim assim, qual é o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo X. E a mesma coisa aqui no exercício 2. Beleza? Então, ó, vamos usar como base o exercício 1. Então, ó, vou marcar aqui, pensa. Então, qual é o valor da tangente? Ó,
se eu fosse incrementar este exercício 1? Vamos lá, então, pessoal. Vamos supor que este mesmo exercício aqui, ó, o exercício 1, ele colocasse um agravante para a gente. Ele perguntasse assim, vamos supor, qual é o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo X. Tudo bem? Em outras palavras, ó, se você pensar, ele está perguntando isso aqui para mim, ó. Ele está perguntando qual é a inclinação da reta em questão em relação ao eixo X. A gente volta lá. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, galera, é o seguinte, qual é a tangente do ângulo em questão? Do ângulo alfa, beta, tanto faz, tá? Onde essa tangente é igual a m. Mas quem que é o m no primeiro exercício? Não é menos 1? Então, eu preciso saber o valor da tangente, cujo resultado é menos 1. Para isso, eu preciso ter como pré-requisito os conceitos lá da segunda série do ensino médio, dos valores da tangente no primeiro e no segundo quadrante. Ou seja, se você não lembra, não tem problema, eu vou projetar aqui para a gente recordar e pegar esta informação. Então, ó, vamos lá? Ó, aqui, pessoal, pausa o vídeo para que você possa anotar esses valores no seu caderno. Então, eu busco uma tangente cujo resultado é menos 1. Então, quando eu busco aqui, ó, os valores da tangente, eu busco menos 1. Olha o menos 1 onde que está. Não está aqui, ó, em 135? Então, respondendo a questão, voltando lá, eu tenho que o ângulo alfa, ou seja, a inclinação para que a minha tangente seja igual a menos 1, é um ângulo de 135 graus. Ou seja, a inclinação da reta em relação ao eixo X seria equivalente a 135 graus. De novo, de novo, de novo. Olha só. Eu estou buscando a inclinação da reta R. Deixa eu montar aqui no cantinho o gráfico do que está acontecendo aqui, para você entender melhor. Então, pessoal, só para a gente entender o significado disso. Olha só, o coeficiente angular m é menos 1. Em outras palavras, a tangente alfa é menos 1. Eu incrementei este exercício. Vamos supor que ele perguntasse assim, qual é a inclinação da reta R em relação ao eixo X? Então, essa inclinação, sentido sempre, claro, anti-horário, seria essa abertura aqui. Para responder isso, eu escrevi assim, tangente alfa igual a menos 1. Eu estou querendo esse alfa, essa inclinação da reta. O que eu tive que fazer, pessoal? Eu tive que recordar o conceito que eu aprendi na segunda série e os valores da tangente. Aí eu vim aqui nos valores da tangente, na minha tabelinha trigonométrica, onde tem o menos 1. Olha o menos 1 aqui, pessoal. Qual é o ângulo de inclinação? 135. Então, a tangente de 135 é menos 1. Então, quando eu volto lá para o meu exercício, o ângulo de inclinação é de 135 graus. Em outras palavrinhas, eu tenho que esta abertura aqui é equivalente a 135 graus. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok? Então, mais um exemplo aí para que vocês tenham acesso a todos os exercícios, todos os procedimentos de exercício de coeficiente angular da reta. Beleza? Eu posso te dar um exercício assim, da inclinação dela e pedir o coeficiente angular. Direto, direto, direto. Eu vou na tabelinha trigonométrica e verifico qual é o valor da tangente. Não se esqueçam desta informação.
M, coeficiente angular. É a mesma coisa que a tangente do ângulo, que é a mesma coisa da variação de y sobre a variação de x. Beleza, galera? Mais uma aula sobre coeficiente angular finalizada. Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Valeu, galera!